qual era a diferença entre metas e objetivos. E aí o Bruno deu sonhos também, né? Porque sonhos, só às vezes fala, eu tenho um exatamente. sonho, sei lá, comprar uma casa, que nem a gente fez agora, né? Qual é a diferença? Vou começar com o Joel, que eu sei que ele gosta muito dessa diferença de nomenclatura. Tá. Pra você, o que é meta, o que é objetivo, o que é sonho? E você costuma traçar todas elas? Sempre. 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 Meta são as etapas que você tem que cumprir para realizar um objetivo. Sonho é uma coisa que não é tangível e está no campo só da ideia. Você não materializa. Meta é quando você pega o teu sonho e transforma o teu sonho em um projeto. Um objetivo transformado em projeto, você consegue colocar essas metas. E tem 3 coisas sobre metas. Primeiro que eu desenho metas. E tem 3 coisas sobre metas. Metas ambiciosas são sempre melhores do que metas pequenas. 2, poucas metas ao invés de muitas metas. E 3, metas específicas sempre na frente de metas que são genéricas. Eu acho que pra mim, a diferença entre, por exemplo, você tem um sonho, né? Que você falou, algo intangível, tá lá. Pra transformar em um objetivo, tem que colocar um prazo. E aí já vira uma meta, porque fica específico. Sim. Né? Só que, por exemplo, eu tinha o objetivo, não era um sonho, porque eu queria de fato alcançar, não era uma questão de, se um dia acontecer. É bacana, né? Um sonho é isso. Se um dia eu conhecer fulano de tal, sei lá, né? Uma pessoa de quem eu sou fã. Né? O Thiago tinha isso. Se um dia eu conhecer o Bruno Perini. Aconteceu, pô. Aconteceu. Não, mas só porque eu tracei esse objetivo e tracei metas pra ir mensurando isso. Pra poder acontecer. Mas eu tinha esse objetivo de viver de renda. E aí eu coloquei um prazo pra isso. Na hora que eu coloquei um prazo, virou uma meta. Só que era uma meta muito distante. Eu tinha colocado 10 anos de prazo. Aí eu fui fazendo isso. Fui diminuindo, colocando metas específicas anuais. Porque senão eu fazia que nem com monografia, né? O cara tem 6 meses pra fazer monografia. Ele não faz nada durante 5 e se mata no último mês pra entregar um projeto meia boca. Ou paga alguém pra fazer. Mas não dá pra fazer isso com investimento. Você não vai enrolar 9 anos e no último ano falar, meu Deus, agora eu vou comprar tudo em Bitcoin pra ver o que vai dar. Não vai dar certo. Ou talvez até dê, mas não é o mais aconselhável, né? Nesse assunto tem uma coisa muito legal que a gente tem que discutir sobre semântica, né? Porque, por exemplo, você tá num lugar, o cara fala assim, qual é o teu sonho, Joel? Eu não tenho sonho. Como que você não tem sonho? Porque se ele é sonho, rapidamente eu transformo ele em objetivo. O que a turma confunde é sonho com desejo. Tem muita gente que acha que tem um desejo, acha que é sonho e não faz nada com isso. Porque você pensa, qual é o teu sonho, Joel? Meu sonho é ter um filho. Cara, existem várias formas. Ou você vai lá... É tradicional. Então, é fácil. A tradicional... Não, Joel, mas eu não posso ter um filho porque, poxa, eu tenho problemas de fertilidade. Então você adota um, entendeu? Um desejo... Porra, um desejo é uma outra coisa. Então muitas pessoas, elas ficam patinando porque elas acham que desejo é sonho. E quando tem sonho, não transforma em projeto. E elas não conseguem ir colocando essas questões. Então essa semântica é muito importante a gente discutir aqui. Mas o que eu achei legal que você falou é que metas é como se fosse uma coisa menor, né? Que você consegue dividir o seu objetivo em pequenas metas. Ou eu sempre brinco, eu falo lá no meu Instagram, que se a gente divide os objetivos em metas, fica muito mais fácil de você alcançar. Porque você vai, é como se você tivesse um pause. Você corre um pouquinho. Chegou ali. Aí você, cheguei, agora qual é a próxima? E aí você já vai estabelecendo pra você não, sei lá, cansar e desistir no meio. Porque, principalmente em emagrecimento, às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu quero emagrecer 30 quilos. É muito distante. Cara, né? é muito distante, você não vai conseguir. Aí você não emagreceu 3 no primeiro dia, você fala, não vai dar. Então você fala, não, eu vou acho emagrecer 3 quilos. Que isso até é muito ingrato no mundo das dietas. Porque você fica um dia todo comendo bem e você não perde 6 quilos. O mundo é muito injusto. É injusto, de fato. né, amor? De fato. Mas eu queria saber, vocês definem metas no começo do ano? Vocês fazem isso sempre? Eu e uma amiga minha, a gente se reúne todo final de ano e a gente escreve uma carta contando como foi o nosso ano anterior, em várias fases, tipo na pessoal, saúde e tal, e a gente fala o que a gente quer do próximo ano. E aí no ano seguinte a gente se encontra, lê a carta do ano anterior e depois escreve. E vê que não fez nada daquilo. Não, na verdade, graças a Deus, sempre deu certo. Mas você define na carta objetivos? Sim. Por exemplo... Objetivos temporais, pra fazer em um ano, então são metas. Na próxima vez que eu estiver lendo essa carta, por exemplo, eu quero ter investido X valor. Eu quero... É o objetivo. Exatamente, Como é que você faz, Thiago, no teu caso? Eu acho, o Joel pra mim é o maior especialista nesse assunto que tem, né? Tudo que ele fala pra mim eu absorvo na hora e não discordo, né? E assim, pra mim quando a gente fala de sonho, eu acho muito interessante que o sonho, ele é uma linha tênue entre a sua visão e uma utopia, muitas vezes, né? Então, enquanto vocês estavam falando sobre sonho, eu tava me questionando, né? Porra, como que é quando eu penso, né? Quando eu tenho sonhos. E todo sonho que eu tenho começa com uma frase besta, mas é muito interessante, que é assim, olha que louco.
na minha cabeça. Eu sempre falo, olha que louco. Todo sonho meu começa, nossa, olha que louco. É verdade, eu já ouvi Eu sempre você falo falar assim, isso. várias Você vezes fala eu vi isso. bastante, é. Então, toda Várias vez que eu ponho, é porque geralmente é um sonho. Pra mim, né? É quase como um sonho, é uma parada que... Imagina que louco, você fala assim. Imagina que louco. Imagina que se a louco gente- se e tal. Então é sempre assim. Quando eu falo isso, eu tô no âmbito de sonhos, né? E então eu falo, nossa, imagina que louco se a gente morasse aqui. Imagina que louco se a gente tivesse esse alcance na internet. Imagina que louco se a gente fosse sócio. Tudo isso, né? Então, isso aqui são sonhos. Só que tem isso que você acabou de falar. Você nunca vai chegar num sonho se você não transformar isso num objetivo de fato, né? E aí vocês falando, eu também tô traçando um paralelo com o nosso momento da empresa. Que é o momento de... Vocês falam de objetivos e de metas, né? Na verdade, a gente tá falando de OKRs. É a mesma coisa. Não, os objetivos e os Key Results. Né? Então, a gente tem os grandes objetivos, que na minha opinião é a direção do negócio. Né? A gente tem os... Que seria o objetivo que a gente tá falando. A gente tem os Key Results, que seriam basicamente as metas, que a gente precisa ir atingindo esses Key Results para chegar no objetivo. E a gente tem algo muito interessante de metrificar, que são os KPIs, que as pessoas falam também, que é no dia, na semana, a dietinha, quantas calorias por dia e tal. Então acho que o conjunto dessas metinhas que vai acontecendo faz a gente chegar na nossa metona. O que é um Eu ia KPI, pra quem tá ouvindo a gente aqui? O KPI é um Key Performance Indicator, né? É basicamente um indicador de performance chave e que seja mensurável para que você possa entender que você está na direção certa ou que está na direção errada e possa atuar em cima disso rapidamente, né? Porque se você conseguir atingir todos os KPIs da forma correta, você consegue chegar lá. Então, por exemplo, eu tenho o objetivo de ter 10 milhões de reais daqui a 10 anos. Uhum. Então, o KPI alguns KPIs de que eu estou chegando lá eu tenho um KPI de rentabilidade média no ano. Então, o meu KPI é 7% de rentabilidade no ano. Cara, se nesse ano eu tive 6%, eu estou um pouco abaixo. Então, eu preciso rapidamente mexer no meu aporte. Ou aumentar a rentabilidade do ano seguinte. Eu tenho um KPI de aportes mensais, que, é R$1.000. Eu aportei 1.500, eu estou acima do KPI. Então, eu posso modificar alguma coisa ou não. Né? Então, é o que vai me ajudar a chegar lá. Agora, como eu faço? Não faz muito tempo que eu comecei a traçar metas para minha vida pessoal. Metas mesmo no papel. Eu comecei isso no Instagram há mais ou menos 3 anos. Então, eu criei meio que um ritual meu, né? Último dia do ano, eu colocava minhas metas públicas para todo mundo acompanhar. Uhum. O que foi, ao mesmo tempo, muito motivador e, por outro lado, um grande tiro no pé. Né? E acho muito interessante vocês chamarem para esse episódio, porque, cara, vai ser uma parada meio polêmica, né? Acho que vocês foram na sacanagem aqui. Mas tudo bem. Lembrava, você Acho que falou foi na agora. sacanagem. Eu acabei Não. de lembrar que você de fato tinha colocado várias coisas Não, mas lá. é legal. Eu ia te perguntar bacana sobre, falar sobre uma isso. outra coisa, sobre os investimentos, por exemplo. Você traçava isso, uma rentabilidade alvo para sua carteira, um total de aporte? Só que eu não comecei. Porque eu não fazia essa questão da rentabilidade. Eu traçava o que estava sob meu controle. Eu pensava, esse ano a gente tem que investir tantos mil, por exemplo, né? Um percentual da renda ou um volume financeiro fechado, que no meu caso era muito simples, né? Era funcionário público, então ganhava a mesma Era coisa fixo. todo mês. Uhum. Eu até ficava impressionado com os amigos meus que todo mês queriam ver o contra-cheque. Era igual. O cara queria ver todo mês se tinha uma diferença. Meu Deus, era igual. Não mudava quase nada. Era tipo, vai pra uma missão e mudava alguma coisa. Mas eu pegava o que estava sob meu controle. Né? Até parafraseando o Sêneca, fazendo o primeiro momento Sêneca momento do Sêneca. podcast. Tava demorando, né? Ele fala que o homem sábio considera a razão de todas as ações, mas não os resultados. Né? O começo está em nosso próprio poder, a fortuna decide o assunto. Então eu não sabia quanto ia render a carteira, mas o que estava sob meu controle, eu fazia questão de controlar e eu batia mês a mês para chegar no objetivo anual. E esse objetivo anual era visando chegar no objetivo de 10 anos, que era muito distante. Então eu fazia questão de dividir em metas menores e eu falava com a Malu no começo do ano, falava, a gente tem que chegar no final do ano assim. E isso era público também. O pessoal do quartel sabia que eu queria, em 10 anos, poder sair do exército. E podia ser um tiro no pé, de fato. Porque eu já imaginava se não tivesse acontecido, né? Encontrando com o pessoal da minha turma, os caras, tu não ia sair? Tu não ia sair? Tu não ia sair? E o negócio de meta é foda, porque quando você... É igual assim, o avião só vira notícia quando cai. Uhum. Então, se você bater 20 metas, mas não bater uma, você é o cara que não bateu a meta. É verdade. Então, por isso que é um tiro no pé.